Olá, sejam bem-vindos ao Check-up Saúde. Eu sou Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do Espírito Santo. Quero hoje falar com a família inteira, com pai, com mãe, pode chamar as crianças também, porque a gente vai tratar de desafios da maternidade e da paternidade. Você aí que está em dúvida sobre várias fases, desfraude, desmame, como tirar hábitos de sucção, chupeta, mamadeira, quando será que é a hora? Mas vamos falar também de prevenção de abuso sexual, um assunto sério, mas que precisa ser encarado de frente. E aqui o nosso compromisso é com você. Você pode também mandar sugestões aqui para o programa. Aqui no QR Code você me acessa nas minhas redes pessoais, aqui ó, nesse QR Code. Ou também pode ter acesso às colunas no Vida Saudável dentro do jornal Folha Vitória. Manda sua dúvida, manda sua participação, que você pode estar aqui no Check-up Saúde da próxima semana. Quer conhecer os nossos super especialistas de hoje? Temos aqui a ortodontista, a doutora Flávia Gama. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada, Alice, pelo convite. A psicopedagoga Juna Cunha. Sempre um prazer estar aqui. A psicóloga Renata Bedran. Obrigada, é um prazer estar aqui. E hoje o sofá está estrelado, gente. Roberta Salgueiro, nossa apresentadora da Rede Vitória maravilhosa. Obrigada, estou me sentindo muito importante estar aqui, viu? Obrigada mesmo. O check-up é que está se sentindo orgulhoso. Seja bem-vinda, Roberta. Aqui hoje é você como mãe. Sinta-se à vontade para tirar todas as suas dúvidas. Se deixar, eu vou deitar aqui também, tá? Eita, pode deitar. Gente, vamos começar falando sobre desmame. Chega aquela época que toda mãe tenta adiar ou quer adiantar. Cada um sente o desmame de um jeito. Todas as dúvidas sobre esse assunto a gente vai tirar agora aqui. Mas antes de falar de desmame, doutora Flávia, a gente quer falar da importância da amamentação, né? Porque antes de tudo, a gente tem que pensar na importância do leite materno. Que importância é essa? Por que a gente tem tanta cobrança em relação ao aleitamento? Então, Alice, além de todo o fator nutricional, que a gente sabe que o leite materno é extremamente importante, né, para a criança, para a questão imunológica, para a gente da odontologia, é extremamente importante para o crescimento dos ossos da face, para o crescimento e desenvolvimento da musculatura da face. E, além disso, a criança aprende a respirar só pelo nariz. Então, quando ela está lá mamando no peito da mãe, ela aprende a engolir e respirar única e exclusivamente pelo nariz. Então, a respiração nasal é extremamente importante também, que a criança aprenda a fazer isso. E o aleitamento, então, vai ter essas várias funções, tanto nutricional, quanto questões imunológicas, quanto de desenvolvimento da face e da respiração. E tem a parte psicológica também, né? A relação filho-mãe. O desmame é muito importante porque a criança ela já nasce buscando o seio da mãe e é um autorregulador, porque a criança ainda não consegue se autorregular. Então, na verdade, é uma regulação fisiológica para a criança, além de permitir a sobrevivência dela, né? Porque é nutrição, é carinho e é regulação, né? Então, o aleitamento materno é muito importante, assim, né? Para falar desse tema, a gente convidou a doutora Josana, pediatra. Vamos ouvir o que a doutora Josana tem a falar para a gente. O desmame é um assunto muito delicado de ser abordado, porque ele não envolve somente a necessidade do bebê, mas também a necessidade de toda a família e principalmente da mãe. É importante a gente lembrar que o leite materno ou o leite de fórmula, para aquelas mães que não puderam amamentar, ocorre de maneira exclusiva até os 6 meses de vida. A partir de 6 meses, geralmente, a gente inicia a introdução alimentar. E daí a alimentação vai sendo evoluída de maneira gradual até 1 ano de vida, quando a criança assume a refeição igual à da família. O leite, ele é o principal alimento até 1 ano. A partir de 1 ano, a comida é o principal alimento. Sempre que existe a necessidade ou o desejo de fazer um desmame, é muito importante a gente entender o contexto que envolve esse evento. É por uma necessidade da mãe, como por exemplo um retorno ao trabalho, sempre é importante ter a organização e conversar com o pediatra para poder fazer o estoque de leite, no caso daquelas que amamentam, ou organizar a evolução dessa introdução alimentar paralelo ao leite que a criança vai receber. Ou também pode ocorrer de acordo com o
desejo da criança ou também o desejo da mãe. Também é importante consultar o pediatra para que a criança e a mãe não tenham nenhum impacto psicológico nesse processo de desmame. Renata, e aí, fala dessa parte psicológica do desmame, como lidar com isso? Pode ser feito repentino? Então, depende muito, é um processo muito individual, depende muito de cada família, cada criança e cada mãe. Tem criança que desmama quando a mãe para de oferecer, ela simplesmente esquece, para de mamar. E tem criança que já tem aquela alta habilidade para sucção. Se deixar, mama até 7 anos. Isso. Meu afilhado mamou até 7 anos de idade, em pé, mamando no peito da mãe. Eu sei quase muito bem o que é isso. O seu ainda mama? Então, tirei esses dias. Se você... Licença, encosta aqui. Ó, o peito chega a tá duro, gente. Você tá no processo. Mulherada sabe o que é isso. Tô morrendo de dor ainda, tá? Tô naquele processo do peito cheio, mas a gente tá seguindo, tá dando certo. Ele tá com que idade, Roberta? Fez 2 anos. E você tem uma mais velha de 7. Tenho, que mamou até 2 anos Nossa, e 3 meses. A Maitê foi até 2 anos e 3 meses. O Rico até 2 anos e 1 mês, Nossa, por aí. ótimo. E você te removeu repentinamente? Teve um preparo? Como é que foi? O principal preparo é dentro da gente, né? A gente tem que sentir esse start. Tem 2 coisas que eu falo lá em casa, que o parto e a amamentação, essa é uma decisão da mãe. Eu tenho isso pra mim, sabe? Sou eu que decido. Não adianta alguém vir falar comigo. Não, eu que tenho que estar me sentindo segura se eu quero parar, se eu quero continuar. Então, eu sinto muito o meu coração. Embora, se deixasse, eu continuava amamentando. Mas eu também vejo que, eu preciso, como a Renata bem disse, chega uma hora que a gente também precisa concluir aquele ciclo para que a criança entenda que existe outras formas de alimentação, de outras formas de troca de carinho. Isso. Mas que eu curti esse momento, gente, eu curti muito, muito. E foi difícil para você tirar? Foi mais difícil, principalmente para mim. Pra você. Aceitar que estava chegando esse momento. Esse momento. Renata, e como que é isso para a cabeça das mães? Como lidar com esse momento? Então, é um momento muito delicado, porque a mãe sabe, né, que é só ela que tem a mama, só ela que pode aleitar, né, só pode que fornece o leite materno. E muitas mães ficam com medo, assim, mas como que eu vou manter o vínculo com meu filho, a conexão? E aí vem, porque o leite materno, né, além de prover alimento, ele provê esse toque, né? É uma a troca, regulação, né? É uma troca. E aí eu falo, não, calma, tem outros jeitos de você continuar a conexão com seu filho, o vínculo, né? A pessoa pode continuar amamentando na mesma posição que usava para amamentar. É muito importante o toque também na criança, assim, porque o toque é outro regulador. O carinho muito não vai importante. acabar porque o leite materno acabou, não é Isso. mesmo? Vamos continuar sentindo na pele? Agora vamos sentir na pele da Ingrid. Como é que foi o desmame para ela? Vamos lá, né? Maternidade cheia de perrengue e vida real. Gente, a maternidade em si, ela já deixa a gente muito assustada com várias coisas, várias dúvidas que surgem ao longo. A que mais me assustou foi a amamentação, sem dúvida. Com a Alice eu não conseguia amamentar, e mesmo sendo marinheira de segunda viagem, com o Arthur não foi muito diferente, não. Eu precisei de ajuda de consultora de amamentação. E agora, quase 10 meses já de amamentação, esse neném aqui não quer mais o TT. Gente, ele mordeu ontem no meu peito e aí nisso eu acabei gritando, mesmo no instinto de reação. E aí ele acabou assustando e agora ficou com medo de pegar o peito. Então, estamos agora atualmente enfrentando esse perrengue aqui com a maternidade e com a amamentação. Fica agora a dúvida, né? Apesar dele, ele já tem 10 meses, apesar dele já comer e mamar mamadeira também na minha ausência, eu pretendia amamentá-lo até 1 ano e agora a situação está sendo um pouco mais difícil. Vamos agora tentar ver se eu consigo manter e fazer ele voltar a pegar o peito nesse período. É o que a gente falou, né, Renata? Tem gente lutando para saber como vai tirar e tem mãe com sentimento de rejeição. A criança não quer mais o peito dela, né? Não quer. Por mais que a mãe queira manter aquele aleitamento,
por algum motivo a criança passa a rejeitar. Como lidar com essa rejeição? Então, eu acho que essa mãe pode ficar tranquila, porque Que se bom. fosse uma necessidade da criança ainda, ela não ia parar de mamar. E ela conseguiu amamentar por 10 meses, é uma vitória, ela pode estar muito feliz com isso e não precisa se preocupar com a criança, que a criança ela consegue, ela se adapta a outras maneiras de receber essa nutrição e esse toque, esse carinho, essa regulação. Doutora, eu já passei por isso também, que a Ingrid relatou. Eu também, uma vez voltando de viagem, o Rico me deu uma mordida também no bico do peito e eu briguei muito com ele. E Porque isso, dói, ele gente. ficou assustado. É a nossa primeira reação, não adianta. A gente grita, a gente briga e fala que não pode. E a gente pensa que a gente está fazendo certo, que a gente está corrigindo, falando mais tipo, não pode, machuca a mamãe. Pronto, largou. Aí eu, não, peraí, como assim largou? Você não estava preparada. Gente, eu chorava, fazia stories nas redes sociais. Não, me ensina, gente, eu preciso voltar. E aí, à noite, dormindo, como ele ainda mamava à noite, ele deitado no meio da cama, vamos falar a verdade, tá? Porque ele dorme no meio da cama. Esse é um assunto para outra pauta. E aí, à noite, ele sempre vinha me procurar. Naquela coisa meio sonolenta, e nessa procura que foi que eu consegui resgatar o vínculo de novo da Na amamentação com ele. sonolência, no aconchego, Isso. no carinho. Foi aí. Essa foto que vocês estão mostrando aqui atrás agora foi o último mamar que eu dei pra ele. Ai, que lindo. Foi o último, Vamos gente. falar então de maternidade real. A Ingrid é jornalista aqui da rede. Quando ela estava gravando pra gente, teve uma videocassetada. Vamos dar uma olhada. Sem dúvida, o período da amamentação é algo que assusta muitas mães e aqui não é diferente, mesmo não sendo Mariera de primeira viagem, né? Na amamentação da Alice, eu não consegui amamentar. E no Arthur, agora, 9 anos depois, eu busquei ajuda para conseguir amamentar e que fluísse de uma maneira mais tranquila. Mesmo assim, a amamentação é cheia de perrengues, né? O Arthur tá... Aquela golfadinha básica, né? Acontece, gente, acontece com todo mundo, são os nossos imprevistos mesmo. Mas como a gente gosta muito de sentir na pele, antes da gente continuar, eu quero sentir na pele da Germária, que é uma gestante que deixou de amamentar muito cedo, uma mãe que deixou de amamentar muito cedo para voltar a trabalhar. É a realidade de muitas de nós, inclusive foi a minha, que voltei nas 2 gestações com 1 mês só dos meus filhos. Vamos ouvir o que ela tem para dizer. Olá, eu sou Germária Pacheco, sou maquiadora e eu vim contar minha experiência com a amamentação. Eu tenho 3 mamoplastias, amamentar sempre foi uma tarefa bem difícil para mim, porém eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu consegui sim produzir leite, mas não era o suficiente, então eu tive que fazer translactação e eu consegui até os 4 meses. Ainda fazer a translactação e aí a minha filha teve a introdução da mamadeira porque eu precisei voltar a trabalhar. Eu voltei a trabalhar com 1 semana pós-parto e ainda assim eu consegui nesses 4 meses ir conduzindo essa translactação sem que tivesse a introdução da mamadeira até que chegou uma hora que foi necessário e ela desde então não quis mais o trabalho de mamar na sonda. Enfim, o que eu gostaria de dizer para vocês? Que apesar de ter sido assim uma separação muito cedo, foi extremamente importante, me fez sentir mulher, me fez lembrar da empresária, me fez lembrar da mulher que existe muito cedo. Porque a maternidade ela é muito envolvente, se a gente fica só por conta de ser mãe 24 horas, é muito difícil retomar a vida anterior. Obviamente que a vida nunca mais vai ser como antes, mas para mim foi muito bom conseguir voltar cedo a trabalhar, conseguir ter a minha liberdade de novo. A minha filha é uma criança extremamente tranquila, muito amada, e eu tenho certeza que isso tudo foi graças a essa leveza com que eu conduzi todos os processos que foram surgindo no meio do caminho. Então, não se sinta menos mãe por ser uma mãe de mamadeira. Bem, o assunto da culpa de novo, né, Renata?
Então, essa mãe também, ela tá de parabéns, porque como ela mesma falou, ela tentou de tudo, né? Não é fácil quando a gente usa translactação, tem que botar na mamadeira e vai aquela sondinha. E eu acho que quando a mãe tá bem, tudo flui. A criança sente se a mãe tá bem, se ela tá ansiosa, se ela tá preocupada. Então, ela tá certa quando ela falou que foi o melhor para ela. Ela tomou essa decisão, né? E a filha acabou não querendo mais mamar. E que ela falou que todo o processo foi muito leve. Isso é muito importante, porque nos primeiros anos de vida, né? E tem algumas abordagens que falam que até os 7 anos, a criança está muito fusionada com essa mãe. Então, tudo que a criança sente, tudo que a mãe sente, a criança passa vai... para a criança também, né? É então, verdade. a gente realmente não tem que se sentir Se nossos culpada. filhos estão muito estressados, muito agressivos ou nervosos, tem uma mudança de comportamento, a gente tem que rever o nosso comportamento. Isso. Né? Flávia, e fala aqui pra gente, ela falou da mãe de mamadeira, né? A gente briga por uma maternidade que não tenha tantos julgamentos. Pode ofertar? É certo ofertar mamadeira no lugar do leite materno? Qual seria o mundo ideal? Então, Alice, se a criança é um pouquinho mais velha e a gente consegue introduzir o copinho, aí joia. Mas eu vou te responder um pouquinho menos como dentista, um pouquinho mais como mãe, né? A gente tem que ir para a vida real. Até porque depois que a gente é mãe, a gente passa até a tratar diferente do que chega pra gente no consultório. Então, olha só. Tem duas coisas muito importantes sobre mamadeira. A frequência, né? Porque uma coisa é a criança que pega a mamadeira, toma a mamadeira e te devolve. Outra coisa é aquela criança que fica brincando com o bico como se ela fosse uma chupeta, sabe Deus quanto tempo no sofá. Então, a gente sabe que o hábito, seja de sucção de dedo, chupeta ou a mamadeira, se ele for prolongado no tempo, ele vai causar deformidades na face, na posição dos dentes. Agora, se a criança toma a mamadeira e devolve, eu não vejo mal nenhum. Estou falando como mãe e como dentista também. Uma coisa muito importante a gente falar sobre a mamadeira é o seguinte: quando a gente troca o peito pela mamadeira, o que muitos pais fazem, muitas mães fazem, eles precisam, às vezes, porque o leite secou, enfim, entrar com alguma fórmula, né, com algum leite. E, às vezes, essas fórmulas são adoçadas. Então, o que a gente bate muito na tecla é que essa mamada geralmente é noturna, né, ou na madrugada. E aí, aquela mamadeira adoçada, ela tem, né, um potencial de trazer a cárie de mamadeira, que é o que a gente fala tanto no consultório. Então, o mais importante é o seguinte: se for possível, faça a higiene da boquinha desses dentes, que às vezes a criança já tem dente, para poder remover esse açúcar, esse resto do alimento. Eu sei que não é fácil, porque na prática a Na criança madrugada, tá lá dormindo, né? 5 horas da manhã, o neném acorda querendo uma Não mamadeira. colocar engrossante com açúcar já resolveria bastante. Já ajuda bem, com certeza, sem dúvida nenhuma. Vamos evoluir aqui nos desafios. A gente agora vai falar também sobre desfraude. A gente perguntou à pediatra, a doutora Josana, para introduzir esse tema para gente. O desfraude é um evento que ocorre de maneira natural e fisiológica no corpo da criança. O que isso significa? Que a gente não precisa de intervir para que ele possa acontecer. Existe uma data máxima de observação desse processo de desfraude, que são os 4 anos completos. 4 anos, 11 meses e 29 dias. Se a criança completou o 5º ano de vida, geralmente ela tem que ter desfraudado ou está muito próximo a isso, senão a gente tem que intervir. A gente costuma dividir esse processo de desfraude em 3 etapas. A primeira é quando a criança começa a fazer o xixi e o cocô e depois de um tempo se incomoda, percebe que a fraldinha está suja e comenta com os pais. Segunda etapa, a criança percebe imediatamente que a fraldinha está suja e já comenta com os pais, se incomoda com aquela fraldinha e quer retirar. E a terceira e principal etapa é quando a criança percebe que vai fazer o xixi e o cocô e já avisa para os pais para poder não fazer na fralda. Esse processo ele deve ser respeitado pelos cuidadores para que essa criança tenha esse processo de desfraude de maneira gentil. Renata, e como fazer o desfraude da maneira correta, com gentileza? Então, o desfraude correto é aquele que é guiado pela criança, como a pediatra falou, né? Os pais não tiram a fralda da criança, ela larga essa fralda, porque também, como a pediatra falou, né, envolve todo o desenvolvimento cognitivo, de maturidade fisiológica. Então, a criança, ela não vai fazer o xixi por falta de força de vontade, né? Ela ainda não tem o controle do esfíncter. Então, a gente tem que esperar
a criança está preparada, né, para conseguir esse desfraude. Não adianta a gente também usar o externo, né? Se você fizer xixi no piniquinho, você vai receber palmas, ou porque às vezes a criança não está preparada e ela começa a associar fralda com ser coisa de bebê e não quer ser mais bebê, aí vai virando um problema e são muitas Ela precisa dar sinais, né? Isso. Agora, Juna, você que é aí das escolas como psicopedagoga, tem escola que exige que a criança esteja desfraldada antes de entrar para a escola, é isso mesmo? Infelizmente, sim. E aí a gente precisa conversar, porque não é o correto. A gente já teve notícias também de escolas que fazem a festa do desfraude e fazem um desfraude coletivo. Isso não existe. A gente precisa respeitar a criança. E é importante a gente trazer isso, porque às vezes a gente, como pai, naturaliza o que a escola propõe e não se questiona se aquilo é realmente algo que vai ser bom ou ruim para o nosso filho, né? Acho que por estar vindo da escola é algo que a gente tem que aceitar. A família confia muito na instituição e aí acaba acatando, aceitando, sem ao menos questionar. Então, o que eu gosto é já na recepção dos pais, nas boas-vindas, na idade ali de 2 para 3, de 3 para 4, a gente conversar sobre isso e já avisar, olha, não há desfraude coletivo, porque isso não existe. E uma coisa que eu acho muito importante, que eu sempre pratiquei, tem que ser concomitante. Se você vai começar o desfraude em casa, você viu os sinais e a escola também, a gente precisa fazer isso junto, porque a criança é a mesma criança, ela precisa ser respeitada. Então, se em casa já está fazendo desfraude, na escola também. O que já aconteceu é da criança dar sinais, a gente começar o trabalho, a família falar que iria começar também, e depois a gente ouvir que não, porque pode acabar tendo um escape no tapete. No carro. E aí, como é que vai fazer? Então, assim, a família tem que estar preparada. Assim como o desmame, a gente precisa ver se a família está pronta para isso. Então, a criança vai dar o sinal, a escola, a família, os dois ambientes principais da criança, elas precisam estar juntos também nesse momento. Você já está economizando em fraldas? Com o Rico, não. Mas com a Maitê é interessante, porque com a Maitê você acredita que eu regredi no desfraude dela. Ela na faixa aí de 2 para 3 anos, hoje ela está com 7. Ela já estava dando esses sinais, a gente estava atendendo, só que eu precisava acordar de madrugada já por um outro motivo. Eu dava mamar ainda para ela. Aí eu falava assim, gente, eu não aguento acordar para dar mamar ainda, para amamentar, que querendo ou não, por mais que a gente não acorde, mas assim, interrompe o nosso sono, né? A fluidez do nosso sono. E ainda ter que levantar de madrugada para estimular, né? Se quer lavar o banheiro, estar junto ali, eu falei, não. E ela estava dando esses sinais, que ela já queria, e aí acabou que eu perdi esse time. E aí o desfraude da Maitê aconteceu só por volta dos 5 anos. Isso, que é o tempo que a gente aguarda mesmo. O que a gente também pede às famílias é porque às vezes, tá indo para a escola agora. Por exemplo, o Rico vai para a escola? Ainda não. Vamos dizer Mas já está no ensaio já, a gente já está Então. conversando sobre esse assunto lá em casa. Entre 2 e 3 Isso anos. aí. Isso aí, a maioria das famílias fala assim, eu vou aproveitar e vou desmamar e desfraudar. Gente, por favor, não faz isso não, porque é muita mudança de uma vez só. E aí começa, porque você não é mais bebê. Nossa. Bebê que usa fralda, a criança começa a associar a fralda com algo ruim. E aí, olha lá, seus amiguinhos, ninguém usa fralda, só você. E não é assim, porque é um amadurecimento fisiológico e tem todo um caráter emocional e social ali também. Então, a escola precisa dar esse suporte. Por isso que reunião de pais, de boas-vindas, não é apenas para passar o horário. A gente precisa também conversar com os pais sobre coisas que geralmente acontecem naquela idade, mas cada criança é única. E se a escola não pergunta, a gente como pai pode perguntar também. Deve. Agora, eu acho curioso que o Rico, 2 anos, ele já sinaliza, eu falei assim, mas gente, é muito cedo. Então, 2 anos, existe mas isso? Às vezes não só são os sinais, assim, às vezes a criança ela tem que ter intencionalidade, é muito importante isso, a criança querer. É o que isso? Ela querer desfraudar, a motivação. Ele pede, mamãe, totô, e às vezes nem tem. Quer Às vezes tirar tá a fralda, pesado. eu quero Tira, tirar a fralda. mamãe, tira. A intencionalidade é eu quero tirar a fralda, eu quero botar a calcinha, eu quero fazer xixi no pinico. Os meus 2, com 1 ano e 8 meses, os 2
resolveram fazer xixi no vaso, sem aquele extensor, sem nada. Eles iam, se penduravam. Engraçado que um tem 7, a outra tem 4. Os dois, na mesma idade, com 1 ano e 8 meses, decidiram desfraldar. Adorei a economia, né? Não foi a noturna, porque também tem essa diferença, né? Tem. O desfraude do dia e o desfraude da noite. Não é ao mesmo tempo que acontece. Geralmente não. Geralmente o irmão mais novo, ele desfralda muito mais rápido, porque o ser humano, né, ele tem uma coisa, e as crianças, elas admiram os adultos, elas querem imitar. Então, é muito importante também os pais os filhos verem os pais usando o banheiro, fazendo xixi, fazendo cocô. Tratarem como algo natural, né? Porque tem criança que se esconde para fazer cocô na fralda, já não vi isso também. Mas isso é uma zona de desfraude também, quando a criança começa a se esconder para fazer as fezes, né? Outra coisa que é muito importante para o desfraude é que as fezes sejam amolecidas, porque se a criança associar, né, aquele cocô mais rígido que dói, se ela associar evacuar com dor, ela vai travar, ela vai constipar. Então, os dois Mas como fazer? Com a alimentação? Uma alimentação mais rica em fibras? Isso. E se a criança, né, tiver muito constipada, tem um TEP que os pediatras passam para as crianças para essa fezes amolecer e não criar essa fobia do vaso, a fobia de fazer cocô. Vamos trazer a dúvida de outra telespectadora nossa, a Ana. Ei, tudo bem? Meu nome é Ana e eu gostaria de tirar uma dúvida em relação ao desfraude. Eu tô com uma irmã que tá com um bebê recém-nascido e eu já tô pensando a longo prazo. Eu queria saber quais são os indícios que o bebê dá para a gente perceber qual é o momento que a gente tem que fazer o desfraude, iniciar e ter os devidos cuidados para isso acontecer de forma natural. Obrigada. Então, ela já está querendo intervir, né? Quando ela fala, eu quero saber os sinais para eu tirar a fralda, né? E o desfraude a gente tem que ter isso em mente, é guiado pela criança. Mas alguns sinais, mas a gente pode ficar esperando, uma hora ela vai falar. O ideal seria isso, mas a gente cresceu acreditando que a gente que tem que ensinar as crianças, então é toda uma reeducação. É difícil para mim também, que sou psicóloga. Então, alguns sinais, né, de que a criança está na zona do desfraude seria ela avisar que ela fez xixi primeiro, ou fez cocô, né? Depois ela começa a avisar assim, eu fiz xixi. Minha filha falava assim, eu fiz xixi quentinho. Aí depois ela já começa a falar, né, eu tô fazendo xixi. E depois ela começa a perceber, eu tô com vontade de fazer e procura o banheiro. Igual você falou que seus filhos, né, quiseram sentar no vaso. É deles pra gente. O sinal tem que ser dado por eles. A gente não tem que ficar alerta procurando nada. Ela já tá sabendo o que ela fez, então, filha, tenta me falar. Não, isso é forçar o desfraude. Agora, uma pergunta, porque eu tenho uma amiga que ela tem um filho, ele já tem 8 anos e ele não desfraudou. Ela precisa procurar ajuda? Precisa. Quando é tarde? Então, igual a pediatra falou, até os 5 anos tem que ter desfraudado pelo menos o diurno completo, né? O diurno, no caso dela, ele conseguiu. Até, por exemplo, se o filho da sua amiga, ele tem 7 anos, mas às vezes ele acorda com a fralda seca, ele tem às vezes alguns escapes, eu esperaria um pouco mais para fazer uma intervenção. Mas aí tem que procurar tratamento. Às vezes é legal conversar com os pais, porque saber até quando os pais faziam xixi na cama, porque pode ser uma coisa familiar. Familiar, né? E também fazer um raio-x para saber se as fezes estão empurrando a bexiga e ocorre o escape. Aí o pediatra vai saber guiar direitinho. Isso, geralmente o tratamento é com o uso de alarme. Durante a noite a criança dorme com alarme e aí o alarme toca para lembrar a criança de acordar e fazer xixi. É o que a Roberta tinha falado, que o nosso sono também vai embora, né? Isso aí, porque a gente acorda, né, para dar esse estímulo. Vamos no banheiro. E é uma luta, Dá uma canseira na gente, dá uma canseira nas crianças, mas a gente precisa se determinar nessa fase. Olha aqui, eu quero falar de outro assunto que vai dar um bafafá, hein? A tal da chupeta e a sua remoção. A gente sabe que dentista não recomenda chupeta, não é verdade?
Falar que a gente recomenda é pesado, né? Assim, já está muito documentado na literatura o mal que a chupeta faz, né? Para o crescimento da face, para a confusão de bico, né? A criança às vezes deixa de mamar no peito porque sugou chupeta muito cedo. Exatamente. Mas a gente também sabe que a criança tem uma necessidade de sucção, né? E que essa necessidade, às vezes, ela é suprida pela chupeta. E a gente ainda tem mais, a gente tem as mães cansadas de segunda viagem, né? Que, nossa senhora, eu tô no segundo filho, eu tô morta de cansada, trabalhando, o menino só dorme mamando, e aí ela vai com a chupeta. Então, assim, a gente indica? Não. O ideal é não introduzir, principalmente no primeiro mês, mas introduziu, né? Vamos dizer aqui, seus filhos usaram chupeta? Os meus não. Mas isso foi uma polêmica lá em casa também. Porque no início da Maitê, eu morava na casa da minha sogra. Minha sogra, ela foi dentista, ela mudou de profissão, mas ela trabalhou a vida inteira como dentista. E um outro filho dela, pediatra. Aí você imagina, eu morando na casa da minha sogra, não vai dar chupeta, não vai dar chupeta. E por outro lado, a minha mãe, dá uma pepeta, é tão bonitinho, dá a pepetinha pro neném. Aí você fica assim... Então, eu acabei não dando, mas no segundo, com o cansaço, com o peito deste tamanho, bico rachado, eu também sofri muito com o bico rachado. Eu falei, na minha casa, na minha santa paz, eu falei, eu vou dar chupeta. É uma decisão consciente. Eu falei, nem que seja por um dia. Morri de ciúmes daquela chupeta. Eu fiquei com um sentimento, eu falei, tira essa chupeta. E aí, depois... Eu fui aos poucos tirando, dei por uns 3 dias, mas depois que ele não quis também, não. Que bom, melhor assim. Melhor, isso. Mas aí, vamos dizer, né, a chupeta está ali introduzida naquela rotina familiar e chegou a hora que já está gerando deformidades na face, o dentista recomendou a sua remoção, a criança já não é mais um bebezinho de 1, 2 anos, já está ali com seus 3, 4 anos, continua com aquele hábito de sucção. Qual a dica que você dá para a gente remover chupeta? Então, diferente do desfraude, a chupeta, né, os hábitos de sucção, eles podem ter alguma interferência dos pais, né, um incentivo. Ou dos avós, né? Lá em casa foi dos avós. Mas também não é tirar a chupeta da criança, né? Eu vou sumir com a chupeta e falar que eu perdi. A gente, todo o processo de desmame, desfraude, remoção de hábitos de sucção, a gente quer evitar ao máximo sofrimento, né? Tem que ser um processo gradual, devagar, respeitando. Mas eu acho que se a gente deixar a criança escolher, ela vai chupar a chupeta até 10, 12 anos. Chega uma hora que a gente tem que negociar, pode? Pode. Não, fazer troca não, por exemplo, né? Agora no Natal, né, muito caso, antes era comum ver o Papai Noel uma foto de um balde cheio de chupeta, né, que as crianças não fazem pode, troca. Renata? Não pode. Não pode dar uma boneca, o carrinho dos sonhos, prometer a casa da Barbie. Não foi assim, não foi uma boneca. Não pode, porque a criança, como eu já falei aqui em outros programas, né, ela é muito abstrata, muito concreta. Então, ela não entende que se ela der a chupeta, né? Quando você fala assim, minha filha, se você der a chupeta para Papai Noel, eu vou te dar uma bicicleta. Ela pensa na bicicleta. Ela não entende a consequência desse ato. Ela não consegue entender que lá na frente ela vai sentir falta da chupeta. E eu achei muito interessante o que a Roberta falou, né? Que ela ficou com ciúmes da chupeta, porque a gente chama esses objetos, né? Seja um ursinho, seja chupeta, seja até chupar o dedo, são objetos transicionais, objetos de transição, que a criança se sente segura na falta do adulto, né, mais ligado a ela, o adulto mais ligado afetivamente a ela, geralmente é a mãe. Então, você ter sentido ciúmes é como se fosse, ele não precisa mais de mim, tá com a chupeta, né? E a dica para remoção do dedo? Porque a chupeta é um objeto. Por mais que a gente erre na negociação, é mais fácil de você tirar. O dedo, né, gente? Ninguém vai arrancar. Ali. Mas a gente ouve falar em chá de boldo, ouve falar naqueles esmaltes. Qual dica você dá para quem quer remover o dedo? Então, o dedo já é um hábito de sucção natural, a gente fala, né? A chupeta é artificial. A criança, né, às vezes tem criança na barriga da mãe que está lá, você vê a ultrassom, ela está chupando o dedo. E então o dedo, assim, é mais comum que a criança largue sozinha, porque começa a machucar, começa a enrugar. Mas qual a dica para largar? A criança precisa gastar energia, sabe? Substituir o apego também, então
vai ter que substituir por muita presença da mãe, é um momento bem cansativo. Da mãe e do pai, né, Aí, gente? Vamos chamar os pais aí pra essa roda também. Aí a criança, bota a criança para brincar no parquinho, gastar energia, porque libera serotonina, faz a criança se sentir bem. Assim. E ela vai esquecendo, né? E vai dormir bem cansada, bater numa cama para não lembrar do dedo Tem da criança chupeta. que tende a chupar o dedo, vendo televisão, que fica numa passividade, sabe? Então, é botar a criança para se movimentar mesmo. Conversar também, filho, ó, o seu dedinho tá machucando. O que a gente pode fazer? Chamar a criança para buscar soluções junto, não ser um processo só do pai, eu quero que você pare e você vai parar, né? Doutora, e a partir de que idade? Então, eu ia fazer uma observação sobre o que a Renata está falando. Eu acho super interessante que, às vezes, no consultório as crianças chegam prontas, mas elas não conseguem, sabe? Ela quer, mas ela não consegue. É mais forte que ela. É mais forte que ela. Principalmente as menininhas, assim, sabe? Tem vergonha. Tem vergonha, começa a idade escolar, vê que as outras crianças não estão chupando chupeta, chupando o dedo. E o dedo é mais difícil, porque ele está sempre disponível, né? Então, o que a gente costuma fazer? Aí a idade, Alice, é um pouquinho individual também. A gente tem uma idade limite aí, para a gente não prejudicar a face, aí, que vai até uns 2 aninhos. O que eu percebo muito é que, às vezes, a coisa se autocorrige um pouquinho, tá? Não é uma autocorreção total, mas ela se autocorrige sem aparelho, um pouquinho. Sem aparelho, volta. Sem aparelho. Na minha família, eu já vi, tá? Então, assim, a idade é um pouco relativa. É claro que a gente não pode deixar o que você falou. Se deixar, eles vão a vida inteira. Agora, o que eu falo com os pais? Se a criança demonstra que ela tá a fim de parar, vamos surfar essa onda, sabe? Ah, eu quero, mas não tô conseguindo. Bora surfar. Tá querendo? Então vamos embora. Tem um aparelhinho que a gente coloca, que chama grade palatina, que ele pode ser removível ou fixo. Eu não gosto do fixo, porque o fixo tá te dizendo que você tá fazendo a força. O removível, a gente coloca um acrílico desenhado, uma princesa, um time de futebol, né? Eles usam, ele tem uma gradezinha, ele não consegue introduzir o dedo. Então, eu tenho, por exemplo... É a hora que ele quer, mas não consegue, você tá dando só uma bengala ali para ajudar. E aí o feedback é super legal, porque as mães falam assim, ai, Flávia, ela fica doida para chupar, mas ela sabe que ela não pode, porque ela tá querendo parar, mas não tá conseguindo, ela mesma bota o aparelho, sabe? Então, essa questão da idade é um pouco relativa. Mas eu acho que o principal é isso, assim, sentir que ele está preparado, sabe? A criança está querendo engatar nessa missão e a gente engatar junto, né? Porque tem criança que chora a noite inteira até adormecer. Aí eu acho que é a hora da nossa acolhida, de, não, mãe tá aqui, nós vamos fazer isso junto, a gente vai passar por isso junto, você vai conseguir. E eu falo para nunca comparar. Não pode ficar, seu amiguinho não chupa mais. Não pode comparar. Um amiguinho é um amiguinho, o seu filho é seu filho. O que eu costumo fazer é o seguinte, ó, então compara assim... Tá vendo que fulano conseguiu? Você também consegue. Vamos embora, vamos junto. E eu acho que o mais importante é essa acolhida, né? Gente, até o próximo Check-up Saúde. Obrigada por sua audiência.